Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, queridos pais aqui presentes, quem é pai, levante a mão. Hoje, esta Santa Missa é para você. Hoje, toda a sua família se une a você e reza pelo jeito de você ser pai. Hoje, sua família agradece a Deus porque você é um reflexo da paternidade de Deus na vida da família. Teríamos hoje muitos aspectos a serem meditados. Poderíamos meditar como Jesus chega e encontra os apóstolos. Poderíamos meditar sobre as dificuldades dos apóstolos. Poderíamos meditar sobre o medo dos apóstolos. Poderíamos meditar sobre o poder e a força de Cristo que caminha sobre as águas. Porém,
de todos esses elementos que a liturgia de hoje nos apresenta, eu gostaria que nós meditássemos sobre a figura de Pedro. Pedro está no barco. Pedro está seguindo para o outro lado. Pedro está atravessando o mar. Quem é Pedro? Pedro somos nós. Nós estamos no barco da vida, atravessando a existência até chegarmos ao outro lado do mar. O outro lado do mar é o céu. O outro lado do mar é a eternidade. O outro lado do mar é a tranquilidade do porto. Porém, no meio do caminho, de madrugada, o mar se demonstra bravio. Porém, o mar que eles precisam atravessar transformou-se numa ameaça, transformou-se numa barreira intransponível. Mas Pedro precisa continuar atravessando o mar. Assim como nós, amados irmãos e irmãs, precisamos atravessar a existência, precisamos cruzar a vida até chegarmos ao céu. E é bem verdade que atualmente a vida se transformou num mar bravio. O mundo se coloca sempre contrário aos princípios da fé. O mundo coloca-se sempre numa posição de raiva, de inimizade contra Deus. E nós continuamos navegando. Mas no meio da dificuldade, Jesus aparece. É sempre assim. Quando estamos no meio do mar agitado pelas ondas e pelo vento, é aí que Jesus vem até nós. É aí que o Senhor, caminhando sobre as águas, ou seja, por cima das dificuldades, porque Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer angústia, Ele é maior do que qualquer medo, Ele é maior do que qualquer doença. Jesus vem até nós. E o que faz Jesus? Jesus poderia simplesmente dizer, muito bem, acabou a agitação do mar. Jesus poderia dizer, como fez outras vezes, cale-se o vento, pare o mar. Mas Jesus faz um convite a Pedro. Venha você caminhando sobre as águas. Ou seja, Jesus nos faz um convite. Enfrente as suas dificuldades, enfrente os seus medos, enfrente o mar bravio, aquele mar que te assusta, mesmo você dentro de um barco. Agora Jesus te faz um convite. Desce da barca e caminha sobre o mar. E Pedro caminha. Quando nós obedecemos a Jesus, quando nós nos damos conta de que muito maior do que a dificuldade, do que a fúria do mar, é o poder de Cristo, nós caminhamos sobre as águas. Ou seja, nós passamos por cima das dificuldades, passamos por cima de tudo aquilo que tenta nos afogar. Porém, Pedro caminhou um passo, 2 passos, e por um momento Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro voltou a olhar para o mar. Pedro voltou a raciocinar, não como homem de fé. Pedro começou a pensar, eu estou caminhando sobre o mar, mas sobre o mar não se caminha. Pedro sentiu o vento e então começou a afundar. Quantas vezes nós, amados irmãos e irmãs, estamos até caminhando na vida de fé, estamos até superando as dificuldades, estamos até dando um passo, ainda que com fadiga, e às vezes retiramos o nosso olhar de Jesus e começamos a afundar. Mas qual é a alternativa de Pedro? Pedro não tem outra alternativa senão gritar: Senhor, salva-me.
E Jesus poderia dizer: muito bem, Pedro, eu te dei a chance, eu fiz você caminhar sobre as águas, mas você desviou o olhar de mim. Então agora, cumprimente os peixinhos e pode afundar em paz. Mas não é essa a alternativa de Jesus. Não é isso que o Senhor faz. Mesmo tendo sido culpa de Pedro ter retirado os olhos de Jesus e começado a afundar, Jesus imediatamente oferece a mão a Pedro e o resgata e o coloca de novo a salvo na barca. Assim é o Senhor. O Senhor não se cansa de estender sua mão, o Senhor não se cansa de nos propor outra vez subir na sua barca. Esta é a vida cristã. A vida cristã não é somente caminhar sobre as águas, mas a vida cristã é também, quando estamos afundando, gritar ao Senhor e esperar que Ele estenda a sua mão para nós. E nós então, com fé, agarramos a mão do Senhor. Mas quando Jesus coloca Pedro no barco, Jesus diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Quando a gente lê rápido esse evangelho, a gente pensa, tudo bem, Jesus está reclamando de Pedro porque ele duvidou que ele podia caminhar sobre as águas. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Esta palavra duvidaste está relacionada à fé. Jesus está dizendo a Pedro: por que você faltou na fé? Por que você foi vencido pelo desencorajamento? Porque você não acreditou em mim? Porque você desviou o seu olhar de mim? Não seja assim. A partir de agora, seja forte na fé. E Pedro volta para o barco, e todos os que estavam ali se prostram e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando nós presenciamos Jesus resgatar alguém, a nossa atitude deve ser de prostramento e de afirmar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse evangelho, amados irmãos, ele retrata a nossa vida. Nós somos este Pedro, tentando caminhar sobre as águas. Às vezes alguns passos damos, outras vezes caímos, mas sempre poderemos contar com a mão bondosa do Senhor que nos ergue. Hoje celebramos Santa Dulce dos pobres. Essa mulher que viveu todas as virtudes, viveu a caridade, não guardava nada para si, viveu a fé porque vivia de fé, ela não vivia de outra realidade senão de Deus. Mas de todas as virtudes desta santa, uma delas é mais clara, como a lua numa noite, mesmo que cheia de estrelas. É a virtude da humildade. E 2 momentos da vida dela nós vemos a humildade. O primeiro, e eu fiquei muito feliz quando cheguei hoje na Serrinha, ao lado do andor da Irmã Dulce, estava um altar de Santo Antônio. Santa Dulce, ainda em vida, fazia muitos milagres. E ela, por humildade, ela dizia que tinha sido Santo Antônio. Como eu me preocupo quando nós vemos pregadores que fazem milagres e dizem que foi eles. É o primeiro sinal para saber que eles não são de Deus. O verdadeiro santo jamais atribui a si um milagre. O verdadeiro santo se esconde. E assim fez Santa Dulce. Todos os milagres que ela fazia, ela dizia que tinha sido Santo Antônio. E assim ela tinha essa cumplicidade com Santo Antônio. Santo Antônio recebia as flores, mas ela tinha antes plantado a semente. Isso também aconteceu na vida do cura Darcy. São João Maria Vianney, ele fazia grandes milagres e ele colocava a culpa dos milagres em Santa Filomena. Assim é o santo, dá sempre ao outro
a possibilidade do aplauso. Nunca guarda para si o que de bem fez. Nós devemos aprender isso também na nossa vida, amados irmãos e irmãs, em cada momento concreto, quando algo de bom nós podemos fazer, nós não devemos ficar com os aplausos para nós, mas nós devemos levá-los para Jesus, levá-los para Nossa Senhora. E o segundo elemento da humildade de Santa Dulce dos Pobres foi a sua coragem diante das adversidades. Como não se emocionar naquele fato de sua vida, quando ela pedindo esmola para alguém, ela estende a mão e aquela pessoa lhe dá uma cusparada na sua mão, ao invés da esmola que ela tinha pedido. E ela não revida, ela não se irrita, ela simplesmente diz: muito obrigado, essa cusparada foi para mim, mas agora me dê a dos meus pobres. Ela continua pedindo. A humildade que não para diante das dificuldades. A humildade que dá a outra face, como nos ensinou Jesus. A humildade que nos faz suportar as incompreensões. Irmã Dulce foi uma mulher muito incompreendida. Faz suportar a cruz, porque sem cruz não existe santidade. Depois de meditar o Evangelho, depois de meditar brevemente sobre a vida de Irmã Dulce, quase que repetindo as palavras de São Paulo na segunda leitura, também eu preciso conversar algo muito sério com vocês. Os bispos do Brasil pediu que hoje os padres, nós falássemos com os fiéis sobre um grande problema, a possibilidade do aborto deixar de ser um crime no Brasil. E alguém poderia levantar a mão agora e dizer: padre, por que o senhor não fala de Deus? Por que o senhor vai falar de aborto? Porque aborto não é uma questão distante de Deus. Deus nos deixou uma lei, e nessa lei tem uma cláusula. E esta lei diz: não matarás. O aborto, meu irmão, minha irmã que me acompanha neste momento, o aborto não é interromper um processo que depois daria na vida. O aborto é já matar uma vida humana e matá-la no lugar mais belo que existe, e matá-la no lugar mais sagrado que existe, no lugar que o próprio Deus quis habitar, no ventre de sua mãe. Então hoje nós precisamos nos conscientizar sobre o aborto. Não é uma questão política, não é uma questão de saúde, não é uma questão de direito, é uma questão de fé. Ou nós não cremos na Bíblia. Quem aqui crê na Bíblia, levante a mão. Quem não crê, pode sair. Nós acreditamos na Bíblia. E na Bíblia está os 10 mandamentos. Na Bíblia está a lei de Deus. Então não podemos deixar que a lei de Deus seja pisada. Em primeiro lugar, pisada por nós. Quantos católicos se dizem católicos, apostólicos romanos, erguem o seu dedo para apontar o pecado dos outros e são a favor do aborto. E vêm para a fila da comunhão. Isso é grave, meu irmão. Alguém que apoia o aborto não pode receber a vida que brota da Eucaristia. Está recebendo a vida e está dizendo: matemos o inocente. Como o nosso mundo é louco, é a palavra que eu usei de manhã. Poderia usar até uma palavra mais bonita, mas nem convém. Hoje é o Dia dos Pais. Quantas postagens,
Quanta propaganda! E ao mesmo tempo querem aprovar o aborto. O que faz um pai, pai. O que faz uma mãe, mãe é um filho nascido. E nós queremos matar as crianças. Então hoje é dia de conscientização. É dia de acolher as mães que sofrem. Quantas mães abortam porque não tem outra saída? Quantas mães abortam porque em suas casas não encontram apoio, não encontram apoio na igreja, não encontram apoio na sociedade e por isso acabam tomando esta decisão. Nós precisamos ser apoio, porque nós também não podemos aqui estar gritando em favor da vida e depois, quando algo concreto acontece, a gente lava as mãos e sai de fininho. Não. Nós devemos lutar pela vida, mas também ajudar para que essa vida aconteça. Pensemos em Madre Teresa de Calcutá. Quando ela sabia que uma mãe estava para abortar, ela ia atrás dessa mulher e dizia: tenha o filho e me dê, eu vou cuidar dele. Quem de nós teria essa coragem de fazer isso? Rezar para que o aborto não se torne uma lei no nosso país. Amados irmãos, não seria um mal apenas para a família que faria o aborto. Se o aborto for aprovado, será um mal para todo o país, para mim e para vocês incluídos. Então hoje é dia de muita oração, pedindo a São José, que é o pai da família de Nazaré, que abra em primeiro lugar o nosso coração, para a gente entender que o aborto é ser contra a lei de Deus, assim como os outros pecados, assim como as outras formas de matar. Segundo lugar, pedir a Nossa Senhora que ela intervenha. Ela é mãe do Brasil, ela é rainha, ela é padroeira. E ela é aberta à vida. No ventre dela a vida fez morada. E através dela a vida continua vindo ao mundo. Pedir a ela que ela proteja o nosso país. Que ela cuide dos nossos governantes. Que ela cuide das pessoas que tratam sobre leis. Para que, ouvindo as Sagradas Escrituras, nós possamos um dia dizer: feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Aí, amados irmãos, tem sentido celebrarmos Irmã Dulce. Aí tem sentido vir à missa aos domingos. Aí tem sentido sair com um crucifixo pendurado no pescoço. Porque ele lembra a nossa fé. E a nossa fé é a fé do Deus da vida, não do Deus dos mortos. Por isso agora, depois do credo, nós vamos rezar de joelhos a oração do nascituro. E que essa oração crie raízes na nossa vida. Que essa oração nos ajude a darmos passos para sairmos daqui defensores da vida em todas as suas matizes. Defender a vida desde a sua concepção até o seu natural declínio. Defender a vida das pessoas da nossa casa. Defender a vida através de buscar uma saúde boa. Defender a vida através da caridade. Defender a vida através da prática da fé. Que Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, interceda por todos nós. Amém. Creio em Deus.